Olá! Hoje falaremos sobre o projeto de extensão Saúde e Sustentabilidade Familiar. Sua alimentação é saudável? Você sabe reaproveitar alimentos? A TV Unesp está no ar. O projeto de extensão Saúde e Sustentabilidade Familiar vem abrindo horizontes desde março de 2010. Coordenado pela doutora Edslene Barreiros de Souza e com a participação de alunos da graduação de Biologia e Engenharia Biotecnológica, tem como objetivo promover discussão sobre alimentação saudável, reaproveitamento alimentar, a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, higiene e saúde ambiental. Estamos aqui com a professora Edslene Barreiros de Souza, doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e coordenadora do projeto. Professora, que projeto é esse e como ele surgiu? É um projeto de extensão, né, universitária, e ele surgiu em 2010. Isso foi uma ideia de um grupo de alunos, né, já formados, que queriam fazer alguma coisa na área de alimentação saudável. Então, nós fizemos um projeto para a PROEX de saúde da família, né, e o papel da escola. Esse papel da escola seria o nosso papel, né? Mas houve um entendimento que seria o papel da escola do ensino médio, do ensino fundamental. Então, nós atuamos durante 3 anos, mais ou menos, com esse nome. Qual é o papel da universidade na transmissão do conhecimento e da pesquisa nessa área de alimentação saudável e qualidade de vida, né? O ano passado, 2013 para 2014, nós mudamos o nome para Saúde e Sustentabilidade Familiar, porque como a gente fala de desenvolvimento sustentável, não dá para você falar só de uma vertente que é o caso de hábitos saudáveis ou alimentação saudável. Então, nós mudamos o nome, por isso que vocês vão ver agora Saúde e Sustentabilidade Familiar. Qual é o objetivo do projeto? Bom, o projeto ele tem algumas metas, né? E a cada ano essas metas vão crescendo à medida que outros alunos de outros cursos vão entrando no projeto, participando, né? E a comunidade também. Então, o nosso primeiro objetivo desse projeto é mostrar que é possível você ter hábitos saudáveis alimentares, tá? Com baixo custo financeiro, tá? Como? Fazendo um aproveitamento total dos alimentos, que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, como que nós podemos fazer alguns alimentos otimizando melhor as cascas, otimizando o preparo, a higiene desses alimentos. Então, um dos nossos objetivos é esse. Quando nós começamos a fazer o projeto e fazer a pesquisa em relação a hábitos de alimentação saudável, a gente começou a pesquisar em sites de alimentação saudável, no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, quais eram os problemas de saúde existente e qual a ligação deles com hábitos alimentares. E nós percebemos que hoje, grande parte da população, o grande custo para os ministérios e para o SUS e para o governo está relacionado com doenças que são provocadas por mau hábito alimentar. Por exemplo, obesidade, né, hipertensão, diabetes e câncer.
Essas 4 doenças são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, tá? E essas doenças têm como fator de risco tabagismo, alcoolismo, mau hábito alimentar, né? Coisas da vida, digamos, da vida moderna. E qual seria a nossa contribuição nesse sentido? Então, o nosso projeto, numa segunda etapa, não mais ficava só falando do aproveitamento total dos alimentos, mas falando também de qual a ligação desses alimentos considerados bons e considerados ruins, para a qualidade de vida e para o surgimento dessas doenças. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje se gasta bilhões e trilhões de medicamentos, tá? No SUS, que são distribuídos gratuitamente para obesidade, colesterol, hipertensão e diabetes. Aí você vai na origem e descobre que esses familiares, né, têm um péssimo hábito alimentar. Eu já te contei fora do ar uma situação que eu vi, que eu presenciei, de uma senhora que morava sozinha com 60 anos, que pegava cerca de 10, 15 medicamentos no SUS para combater essas doenças. Ela tinha diabetes, colesterol, hipertensão, né, obesidade. Né? Câncer não tinha sido diagnosticado ainda, que agora recentemente foi. E ela tomava, em média, 13 a 14 comprimidos por dia. E, por mês, ela gastava 8 litros de óleo para fazer a sua própria comida, morando sozinha. Então, veja, esses hábitos, né, a longo prazo, que não sofrem modificações, podem causar todas essas outras doenças. Então, a meta do projeto é mostrar que você pode ter um aproveitamento total dos alimentos e combater essas doenças crônicas não transmissíveis, mudando o seu comportamento, né? E tendo uma qualidade de vida melhor. Professora, qual é o enfoque do projeto e como vocês trabalham? Nós trabalhamos ministrando cursos, palestras, desenvolvendo projetos em empresas, em indústrias, em comunidades, porque como o projeto tem essas duas vertentes, saúde e sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, não dá para você falar para uma pessoa que qualidade de vida seria somente uma alimentação saudável, né? São hábitos saudáveis. E hábitos estão relacionados com tudo na vida, desde a sustentabilidade da sua casa, do seu bairro, da sua escola, né? Então, a sustentabilidade seria um dos pontos também abordado no projeto. Então, a gente dá curso, dá assessoria, aborda as pessoas em rua, em feiras, falando sobre essas doenças, os riscos e como que elas podem combater. O que representa para você alimentação saudável? Hoje, mais que um projeto de extensão, né? Eu acho que eu sou um exemplo, né, de que antes do projeto eu fazia tudo errado em termos de alimentação saudável. E depois do projeto, por ser coordenadora do projeto, os meus próprios hábitos mudaram. Por quê? Porque me veio o conhecimento, a importância de cada ação separada e depois ela no todo. Então, o projeto mudou muitas coisas. O projeto, como nós estávamos te dizendo, ele aborda vários aspectos da alimentação. Desde a higienização do alimento, como lavar os alimentos, o preparo desses alimentos, a maneira com que você come esses alimentos, o ambiente que você utiliza para se alimentar, né? Que tem que ser um ambiente tranquilo. Então, é um conjunto de fatores, né, de alimentação saudável. Uma experiência que eu tive com alimentação saudável, um conhecimento que eu não tinha e que mudou o meu hábito, né, não só de comer coisas mais saudáveis, mas
foi descobrir que o que se joga de alimentos hoje no lixo, né? Nós jogamos toneladas de alimentos que poderiam estar na mesa daqueles que não têm, né? Para você ter uma ideia, de 100 caixas de alimentos que saem da lavoura, da terra, né, até ela chegar na mesa do consumidor, tá? Nós temos uma perda de aproximadamente 69 a 70 caixas de alimentos que se perdem no transporte, que se perde durante a higienização, que se perde no mercado, que se joga fora. Às vezes um tomate não está tão bonito, ou o tamanho, às vezes não é nada machucado ou podre, não é nada disso. Eu estou falando, às vezes, o tamanho dele naquela banca de tomate destoa. Então, tiram ele dali e jogam no lixo. Então, são jogados por dia toneladas de alimentos. E esses alimentos, para você ter uma ideia, daria para alimentar 19 milhões de crianças com 3 refeições ao dia, com esses alimentos que são perdidos. E o Brasil é o 4º país em desnutrição por falta de alimento, né? Sendo que é o maior produtor de alimentos. Então, essa incógnita de por que, né, o maior produtor de alimento é o 4º em fome, né? Porque há o desperdício. Além do desperdício no transporte, no armazenamento, a gente tem o próprio desperdício no prato. Pessoas que comem por quilo, né? Comem com os olhos, vão pondo o alimento no prato, aí come metade daquilo e joga fora aquilo, né? Quanto se gastou para preparar aquele alimento? Então, essa consciência, né, é sustentabilidade, que é isso que a gente tenta passar em relação ao projeto. O que significa para a senhora fazer parte desse projeto? Bom, esse projeto, como eu já te disse, ele modificou meus hábitos, né? Eu penso 2 vezes o que eu ponho no meu carrinho de mercado, né? O que eu vou comprar. Se eu dei uma palestra que os males, por exemplo, de alguns alimentos embutidos, industrializados, ou os males que a Coca-Cola causa, os refrigerantes, como que eu posso pôr no meu carrinho um refrigerante, né? Então, não que eu não tome, mas eu não tomo com a frequência que eu tomava, né? Eu tomo uma vez por ano, quando você tem você está num lugar onde você não vai ser indelicado e dizer, olha, não toma, né? Deveria, ainda não cheguei na perfeição, né, de fazer isso. Então, nesse aspecto, eu mudei meus próprios hábitos, tá? Além disso, eu acho que o projeto de extensão, ele permite para a gente também, junto com uma equipe de alunos multidisciplinar de vários cursos, você poder também contribuir para a mudança de hábitos deles, ou a conscientização da importância que eles têm que mudar. Mudar enquanto jovem, não deixar para mudar aos 50, né? Mas mudar enquanto jovem. E outra coisa também é as realidades que a gente viu na caminhada desse projeto nesses 4 anos. Então, nós conhecemos desde pessoas de um padrão, né, financeiro alto, até aquelas pessoas muito carentes, né? Então, hoje o aluno está podendo, junto com a gente também, né, o docente, visitar essas realidades e ver o teu conhecimento modificando, talvez, algumas coisas na vida de uma pessoa. Eu dei um curso em Maracaí, né, para idosos. E durante o curso eu fui falando sobre a questão de hábito alimentar e também fui falando de alguns hábitos que nós temos, né, que podem contribuir para o surgimento de doenças, principalmente o câncer. E tinha uma senhora sentada assistindo o curso. Eu vi que ela estava inquieta e no meio do curso ela saiu. Na outra semana ela voltou e disse: você falou a aula passada um hábito que eu tinha, né? E eu tenho câncer de mama. E hoje eu sei por que
que eu tenho esse câncer de mama, eu vou mudar. E ela tinha mais de 80 anos. Então, mudar não é só para jovem, não é para meia-idade. Mudança é sempre bem-vinda em qualquer momento. Então, eu poderia naquela hora falar assim, poxa, mas ela já está com câncer, tem quase 90 anos, né? E ela está com essa garra de mudar. Então, o meu projeto conseguiu mostrar para ela que ainda faltavam coisas para serem feitas na vida dela. Né? O que todo mundo pensa, eu já estou com 80 anos, não tem mais nada para fazer. Né? Sou assim e vou morrer assim. Não, é uma pessoa que conseguiu mudar um hábito para que ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso me marcou muito. E isso é o que me motiva a continuar entrando em contato com diversas pessoas e apresentando o projeto, porque a gente não leva só hábitos saudáveis, a gente leva carinho, amor, compreensão, né? Interage, mostra que não há distância entre o conhecimento e a pessoa, que qualquer um pode tomar posse desse conhecimento, basta querer. Então, acho que essa é a recompensa maior do projeto. E como o projeto tem sido recebido pela comunidade? Bom, eu sou suspeita a falar, né? Eu vou falar aqui muito bem, né? Uma das formas de você ter certeza se o projeto é ou não bem recebido é vocês visitarem a nossa página no Facebook e ver lá as fotos, os eventos que a gente faz, os depoimentos que as pessoas dão. Sempre os depoimentos são muito favoráveis. Todo mundo fala, esse projeto é ótimo, obrigada por ter vindo, nós gostamos muito, queremos mais. E uma coisa que eles assustam muito, né? Vocês não cobram? Né? Falei, não, a gente não cobra para dar palestra, a gente não cobra para dar mini curso, né? O que é cobrado, quando é uma assessoria para uma empresa que quer mudar, mas isso é para reverter para o próprio projeto, né? Então, nós temos entrado em vários ambientes, desde igreja até presídio. Nós já fomos com o projeto, né? Nosso projeto vai aonde tiver o interesse. Nós já chegamos a dar mini cursos na garagem de uma casa num bairro, onde a gente levou o projetor, onde a gente levou as coisas, usou o fogão, a panela dela. Então, para mostrar que, né, não precisa requinte para fazer, basta capricho e carinho para fazer esse projeto. Professora, e nos dê algumas dicas de hábitos saudáveis. Nossa, eu passaria o dia inteiro falando, né? Vamos retomar um pouquinho. Quando eu falo para você que nós podemos fazer um aproveitamento total dos alimentos, né? Aí já é um hábito saudável. Por exemplo, nós podemos fazer bolo de casca de banana. Você fala, mas de casca de banana? A partir do momento que você higieniza, como você higieniza uma alface, um legume para comer, você higieniza a casca de banana. Ela tem 14 vezes mais potássio do que a própria banana. E ainda ela tem fibra. Então, é um desperdício a casca ir para o lixo, né? A casca você pode fazer doce, bolo, até bife empanado de casca de banana. Muito saudável. Além de ser saudável, tá? Você está otimizando a compra do seu alimento. Então, uma dúzia de bananas serviu para você comer a banana enquanto fruta, fazer uma salada de fruta, mas também serviu para você fazer, complementar a sua alimentação e a tua renda para isso. Outro alimento muito saudável que as pessoas jogam no lixo seriam aquelas ramas da cenoura, né? Já nem compram mais, o mercado já limpa, já facilita o serviço da dona de casa, né? Já arranca aquilo, embala, põe no saquinho, né? Já está até cortado, às vezes até ralado. Exija na compra a rama, porque ela tem cálcio, ela tem potássio, tá? E você pode fazer uma salada com aquilo misturado com outros legumes e verduras. A melancia, aquela parte branca da melancia, que todo mundo chupa melancia, aquela parte verde, aquela parte branca joga fora, né?
Aprenda a cortar a melancia para chupar, né? E aquela parte branca, você pode fazer um picadinho com carne moída, tá? Tem vitamina C. Você pode fazer um bolo, você pode fazer um doce daquilo. Outro alimento que você pode usar é a couve-flor. Aquelas folhas da couve-flor. Joga-se fora. A couve-flor já vem embalada, né? Todinha ali e não vem as folhas. Exija no mercado as folhas, né? As folhas são ricas em proteínas, tá? Em fibras. Você está complementando a sua alimentação. O que você pode fazer? Um macarrão com talos de tudo quanto é tipo de legume. Você pode fazer um arroz com talos, uma torta com talos, né? Uma sopa. Pode fazer um arroz. Então, quer dizer, você pode fazer muitas coisas, né? Com aquilo que você joga fora. O nosso curso ensina. Casca de abóbora. É horrível, né? Descascar uma abóbora, né? Aquelas abóboras amarelas. Por quê? Ela é dura. O mercado já descasca, né? Já dá para você descascado, cortado e embalado. Você pode fazer com a casca bolo. A semente você pode fazer ela torrada, né, como aperitivo. A flor você pode fazer ela empanada e comer. Então, são ricas em nutrientes. O nosso curso ensina essa culinária do aproveitamento, que eu não gosto de usar o termo reaproveitamento, porque não é, né? Mas do aproveitamento desses alimentos. E outros hábitos, né? Para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Professora, e esses objetos fazem parte do curso? Fazem parte do projeto, né? Eu vou explicar para você assim rapidamente o que significa. Como o nosso trabalho é saúde e sustentabilidade, né? O que fazer com muitos objetos, até os alunos vão explicar para vocês, que são jogados diariamente no lixo e formam toneladas de lixos, e como que a gente tem que reutilizar e reaproveitar. Nós demos alguns cursos para pessoal da terceira idade, jovens, né? Porque quem fez também foi jovens. Como utilizar, por exemplo, como fazer embalagens de presente com caixa de leite, caixa de café, né? Essa que você está segurando mesmo é uma caixinha de leite que dá para fazer uma embalagem para presente. Então você não precisa gastar dinheiro, né, para comprar coisas, para jogar mais coisas no lixo. Nós temos que aprender a reutilizar. Então, no nosso curso, a gente ensina, mas com certeza a gente aprende muito mais, porque nós não somos, eu sou da área biológica, né? Então eu não sou da área de arte. E essas foram algumas ideias que algumas pessoas nos deram, alguns grupos que a gente deu curso fez, né? A única coisa que a gente sempre enfoca e leva para todos os cursos é essas fitinhas aqui e aquela colada ali no papel, que seria os símbolos para os diversos tipos de câncer, né? Todo mundo conhece a fitinha azul e conhece a fitinha rosa, mas tem 2 tons de rosa, né? Tem 2 tons de rosa. Tem o cinza, tem o roxo, tem o azul claro, tem o verde, tem o vermelho. Cada uma dessas é um símbolo para o câncer. Hoje eu vou dar para vocês aqui, vocês vão escolher uma para usar, para prevenir, para mostrar para as pessoas que podem. Esse potinho que você carrega é uma garrafa PET que serve para guardar parafuso, bolacha, qualquer coisa nesse sentido. Então, muitas das coisas a gente pode reciclar. Ali tem uma caneca contendo vários cravos, né? Eu vou te contar a experiência desse cravo. Quando eu tinha 7 anos de idade, na escola, né, a minha professora de arte ensinava a gente a fazer flores. E aí ensinou a fazer um cravo, né? Passado, né, não vou te falar quanto, senão você adivinha a minha idade. Passado muito tempo, eu tinha que ter nesse projeto um símbolo
para me aproximar de pessoas que estão carentes ou doentes no hospital, né? Ou que não, quando você vai abordar para falar do projeto, ela fala: ai, agora não, eu estou com pressa, não posso. Aí eu falo: não, vou só te dar o cravo, onde no cravo tem o símbolo do nosso projeto e o endereço do Face. E a gente aborda isso com o cravo. Tá, fiz o cravo, fomos para feira, fomos para vários lugares e todo mundo quer ganhar o cravo e todo mundo fica feliz em receber esse cravo, que é feito de material reciclado. E no próximo bloco teremos depoimentos dos alunos que atuam no projeto. Acompanhe. Renan, você está desde o início no projeto. Conte-nos sobre isso. Então, pelo fato de estar desde o começo no projeto, foi uma coisa que a gente consegue ir acompanhando, né? E ver qual foi a mudança, não somente no projeto, mas principalmente na nossa vida também. Então, para mim, ela teve uma grande importância, porque foi... o projeto de extensão, ele conseguiu me fazer ter os pés mais firmes no chão. Eu conseguia observar que, às vezes, minhas necessidades, o que eu achava que era difícil para mim, na verdade, não era nada perante a comunidade que a gente atendia, as dificuldades que eles enfrentavam. Então, é uma coisa que faz a gente pensar muito, refletir sobre a nossa vida. E a gente trata também no projeto a respeito de mudanças de hábitos, né? Então, uma coisa que a gente tem que... Não é uma atitude que a gente vai fazer a palestra, vou lá, vou fazer essa semana só porque estou lembrando, depois acabou. Não é dessa forma. Então, por ser uma mudança de hábito, é uma coisa que a gente deve levar sempre na nossa vida, né? E aí, com o tempo, a gente consegue observar mais isso, essa mudança, esse compromisso que a gente tem de estar realmente mudando esses hábitos e vendo as melhoras no nosso dia a dia, né? Então, ele teve uma grande importância para mim, não só durante a minha carreira, minha vida acadêmica também, como também agora durante profissional. Como sou professor agora de biologia, né? Então, ela tem uma grande importância para mim aplicar também isso, não somente como eu apliquei também para a comunidade externa, como aluno bolsista do projeto de extensão, mas também para os meus alunos. E além de aplicar para a minha vida também, né? Como já disse anteriormente. Então, dessa forma, a gente estimulando os alunos, a gente falando dessa forma, em tentar fazer com que eles se encantem também, é uma coisa que é bastante prazerosa e que eles conseguem observar isso. Eles conseguem ver que é possível ter, sim, essas mudanças de hábitos e o quanto isso é importante para a saúde deles. Conte-nos uma experiência do projeto. Então, uma experiência que foi bastante marcante para a nossa vida, assim, durante o projeto, foi quando a gente foi para a Ilha Solteira. Nós fomos convidados para ir para lá e fazer uma semana da saúde com eles. Então, a gente atendeu vários grupos de pessoas. A gente atendeu desde dando palestra para professoras da creche de funcionários, para filhos de funcionários da Unesp de lá. A gente deu palestra para funcionários da parte de mãos, para os prestadores de serviços de mão de obra da Unesp, para aquelas pessoas que fazem mais trabalho braçal. A gente foi também até uma fazenda experimental da Unesp de Ilha Solteira, e lá a gente fez umas dinâmicas com o pessoal, e aí ensinando a fazer uma dinâmica que é bem legal, uma dinâmica que é bem legal e importante, que a gente acha bem importante do nosso projeto, a respeito de uma dinâmica que a gente aplica sobre lavar as mãos. E depois a gente tem até um vídeo para ser passado sobre esse conteúdo, e aí que ensina realmente se a gente realmente sabe lavar as mãos. Então é bem curioso que a gente veda os olhos das pessoas e aí passa tinta nas mãos delas. E aí faz com que a pessoa lave as mãos com os olhos vedados. E aí a pessoa depois, a gente espera ela lavar certinho e depois a gente começa a observar se a pessoa realmente lavou a mão direito ou não. Que aí às vezes sobra um pouquinho de tinta na mão ainda. Então é uma coisa que é bem impactante para eles, a hora que eles param e falam: nossa, realmente eu não lavo tão bem minha mão como eu imaginava. E às vezes a gente também é muito iludido pelo fato de
sabonete com cheiro, né? Aí a gente acha que uma mão cheirosa é limpa, tá limpa, não é bem assim, né? Então a gente tem que esfregar direito, fazer fazer a higienização correta. E lá a gente também a gente juntamente, a gente sempre tá colocando a mão na massa também. A gente não só instrui como deve ser feito, como também a gente coloca a mão na massa. Então a gente ajudou eles a fazer uma salada rica em antioxidante, uma salada que ajuda bastante com mix de alimentos, que faz muito bem para a saúde. A gente também aplicou uma oficina ensinando mulheres de um assentamento de Ilha Solteira. Então lá a gente foi para a cozinha junto com elas, ensinou como higienizava certamente os alimentos, como que limpava certinho. Aí a gente fez várias receitas com eles e foi muito bem aceita por elas acharam muito fácil de fazer. Então teve uma grande recepção delas, e elas acharam muito interessante, pelo menos foi o depoimento que elas deram pra gente. Foi muito legal ver essa resposta, ter esse retorno delas. Então, na prática, a hora que a gente está ali, é uma coisa muito empolgante, que fascina muita gente, que a gente fica mais encantado ainda com o projeto, de ver nos olhos das pessoas que aquilo realmente é possível, que não é uma coisa tão utópica, que não é uma coisa que elas veem passar na televisão e falam assim, meu Deus, é inacessível, porque para mim comer bem eu vou precisar gastar muito para isso. E aí, se a gente for observar, e aí nessas oficinas elas conseguem ver que não é dessa forma, que a gente consegue fazer um aproveitamento total do alimento, tendo um bom preparo e dessa forma conseguindo a gente ter uma boa qualidade de vida também. Qual a sua função no projeto? Bom, no projeto eu costumo participar das palestras, eu ajudo a professora e a Eliana com as palestras no curso que a gente dá na UNAT e nas oficinas também de alimentos, a gente auxilia. Eu ajudo a fazer os folders, ajudo a tirar as fotos dos eventos que nós fazemos, ajudo a distribuir as fitinhas nos eventos, explicar o significado das cores. Eu costumo tirar as fotos, fazer os vídeos. A gente também coloca a mão na massa na cozinha, né? A gente não só auxilia, também vai ensinar. Basicamente isso, assim, a minha função. Já a minha é ligada na parte da sustentabilidade, onde a gente pega materiais que vão ser jogados no lixo e confecciona tanto essas caixas como foi mostradas, como outras. Fazemos vasos, tentamos utilizar para horta e ideias práticas assim que a gente pode jogar na comunidade e eles não vão jogar ao lixo o que pode ser utilizado. Tintas que não são tóxicas, não precisam ser compradas, que com frutas a gente consegue fazer. Com a própria terra dá para fazer tinta e a gente tenta botar essas ideias em prática para dar um uso para ela mesmo, não se perder essa ideia. Dessa sequência de sustentabilidade, a gente tenta observar e procurar coisas que estão sendo jogadas fora, até pela rua, e reaproveitar da maneira que seja útil tanto para a gente, experiência pessoal, como até para o projeto. Um exemplo é um galão de água, 3 galões de água que já encontramos jogado pela rua, que a gente conseguiu reaproveitar a fim de criar uma composteira dentro da nossa casa. Tem um espaço pequeno e com isso a gente conseguiu reaproveitar dessa forma e que é um ideal para destinar até resto de alimento. Então você pega alimentos que você já não tem como utilizar e dá um fim para eles de uma forma mais sustentável. Já cria uma terra, um adubo de melhor qualidade e você já usa até para plantar o que você vai comer, por exemplo, alface, coisas mais simples de você se manter na sua casa. Aí, agora, em relação ao que a gente pretende fazer ano que vem, a gente pretende fazer consultoria para empresas
e também manter a parte de educação ambiental e social nas escolas. Vamos criar projetos envolvendo as crianças no que diz respeito à horta, à consciência de uma alimentação saudável e livre de agrotóxico, principalmente, que está muito relacionado ao que a professora Islane já falou, que é prejudicial à saúde, já tem estudos que comprovam isso. E a ideia é trabalhar com as crianças justamente por causa disso, porque elas que vão levar essa ideia para as famílias dela, que de certo modo a gente já tem mais dificuldade em atingir essas pessoas. Então nas escolas que a gente consegue trabalhar, a gente tem um alcance maior. Para finalizar, professora, a senhora tem alguma dica para alimentação saudável, ainda mais com as festas de fim de ano? Várias dicas, mas a mais importante delas, tá? Não abuse. Não coma tudo como se fosse o último dia da sua vida. Coma bastante fruta, coma bastante legumes, né? Faça uso de uma carne só. O errado é colocar no prato nessas festas, você coloca o frango, a carne de porco, o churrasco, não sei o quê. Não, coma normalmente como você come todos os dias. Claro, você vai comer uma comida especial de Natal, mas o especial do Natal não é tanto a comida, é com quem você está comendo, né? Natal, Ano Novo ou em qualquer época de festa, as pessoas sempre bebem um pouco mais. E o álcool é uma substância cancerígena, é uma substância altamente oxidativa que causa envelhecimento precoce nas pessoas. Mas é inevitável, né? Um pouquinho a mais nessa festa de comemoração. Então eu vou dar uma dica de uma salada que a pessoa pode comer. Então coloque nessa salada verduras. Normalmente a gente deve rasgá-las, né? Para não oxidar com o corte da faca. Então rasgue alface, agrião, né? Pique cenoura, beterraba, repolho roxo, né? Coloque manga nessa salada e faça um molho que é 1 copo de iogurte natural, tá? 2 colheres pequenas de chá de mel, tá? E o mesmo copo do iogurte você coloca de suco de maracujá, né? Mistura tudo isso e jogue bem gelado nessa salada. O importante é que a salada tenha agrião, tá? Uma folha verde escura, que tenha o repolho roxo, que tenha a beterraba, a cenoura e um verde claro. Isso é uma salada antioxidativa e ajuda a combater os efeitos causados nesse pequeno abuso do álcool. Não quer dizer que vou beber todo dia bastante e comer a salada todo dia bastante. Não, isso é numa situação eventual, tá? Isso faz com que no outro dia você tenha mais disposição, né, para enfrentar o almoço do Natal. Espero que tenham gostado do programa, mas infelizmente a TV Unesp fica por aqui. Até logo!